Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. A soberana graça de Deus nos deu a oportunidade, nós estamos de volta mais uma vez com você para falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, as grandes coisas que Deus fez por nós, suas misericórdias que se renovam cada manhã na nossa vida, a oportunidade que nós teremos de viver hoje um dia melhor do que vivemos o ontem, e isto nós iremos ver, meditar nos minutos que se seguirão dentro desta programação de Fé Perfeita. Gostaríamos de lembrar que a TV Fé Perfeita funciona 24 horas, está no ar 24 horas, apresentando o Evangelho com entrevistas, com hinos, com filmes evangélicos de histórias bíblicas e também levando a você cultos ao vivo que são transmitidos de diversas igrejas que nós estamos ministrando a palavra de Deus. Você pode acessar www.feperfeita.org.br, também através do seu celular, do seu tablet, do seu iPod e assim sucessivamente. Eu gostaria de chamar a sua atenção para continuarmos o assunto que estamos empreendendo aqui dentro desta programação. Você crê na Bíblia? A Bíblia é sagrada para você? Nos nossos últimos programas, nós dedicamos um tempo para falar sobre o aparecimento da mulher. Não apenas a comemoração que se fizeram, dizendo Dia Internacional da Mulher. Todos os dias, para mim, são dias que tanto são feitos para o homem como para a mulher. Não há um dia de internacionalizar um dia, de dar um dia a elas. Eu acho que uma verdadeira dama é uma coisa raríssima, uma verdadeira mulher merece todo o respeito e nós nunca podemos esquecer deste fato. Eu não acredito que mulher seja uma mercadoria de segunda, mas também não acredito que nós devemos colocá-la acima da posição que Deus a colocou. Quando Deus a fez, Ele a fez para ser a adjuntora do homem, para ser um ministério auxiliar. E quando nós olhamos na Bíblia, de fato, sem nenhuma hipocrisia, com realismo, nós vamos encontrar que, na verdade, o ministério auxiliar, ele começa assim. Deus, o grande Criador, o arquiteto do universo, aquele que planejou todas as coisas, aquele que não está com pressa, o Eterno, aquele Elohim que subsistiu de si próprio, que governa, que tem todas as leis do universo na mão. Ele criou um ministério auxiliar. É só você olhar na Bíblia que ele tinha um trono e que ele tinha querubins, e entre os querubins havia um que ele houvera escolhido, e este querubim era um anjo de luz, e ele deu a este querubim a unção e a inteligência a ponto de conhecer, até chegar a conhecer o segredo da vida, porém sem
nunca ter dado a ele o poder para criar. Foi através deste querubim que aconteceu a queda. Então preste atenção que Deus nunca falhou e nem vai falhar. Esta é a figura do ministério principal. Quando você chega ao ministério auxiliar, você vai ver que a queda aconteceu assim. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu com uma rebelião do ministério auxiliar que trouxe a queda e arrastou a terça parte dos anjos. Quando Deus resolveu organizar o planeta Terra e escolheu entre todos os que estão gravitando no universo um planeta para colocar vida, e então ele encontrou a Terra sem forma, vazia, escura, desorganizada, com água salgada misturada com água doce, com trevas misturada com luz. Quer dizer, trevas já é a ausência da luz. E a Bíblia disse que ele, por determinação dele, porque ninguém pode discutir com Deus, eu acredito tanto que Deus é capaz de mudar as coisas numa fração de segundo, e ele poderia ter criado e organizado todo este planeta em um só dia. Em um só momento ele diria, eu quero água doce separada de água salgada, eu quero que a terra produza ervas de todas as diferentes espécies, eu quero pássaros e animais diferentes. E poderia ter acontecido tudo num só momento, mas a Bíblia relata que ele é o eterno e ele fez isto porque ele houvera aberto um parêntese no tempo. Ele fez isto começando então a contar 6 dias que são para nós 6.000 anos, porque um dia para o Senhor são como 1.000 anos para nós. Então, em 6 dias ele organizou o planeta e a última coisa que ele fez aparecer foi a espécie humana, que, como eu já disse, foi o homem. A mulher não apareceu no dia da criação, ela estava no homem e tudo era, como é que termina? O 6º dia, muito bom. O 7º dia, um descanso. Não havia problemas, não havia animal contra animal, não havia nenhuma sorte de doença, de tristeza, de lágrimas, de sofrimento. E Deus, então, depois do dia 7º, quando nós retomamos o primeiro dia da semana, porque nós vamos ver que nós não temos o 8º dia, porque o 8º já se fala novamente da eternidade, saindo do tempo, voltando para a eternidade. Então, no dia seguinte, que é o primeiro dia novamente da próxima semana, então Deus agora faz o homem dormir e tira do homem a mulher. E eu já disse, a mulher simplesmente correu na frente. Mas por que ela correu na frente? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E você preste atenção de que o Adão, que a Bíblia relata aqui, você vai vê-lo como sendo a imagem e semelhança de Deus, e dentro da simbologia da Bíblia, Jesus é chamado o segundo Adão. Então, Adão era uma figura de Cristo. Ele sabia como se aproximar de Deus. Isto era um trabalho que Cristo faz, que é de sacerdote. Ele era o rei da terra, porque a ele tinha sido dado o domínio sobre todos os animais, ele era o rei. Então preste atenção que ele também tinha um ofício que Cristo tem de rei. E ele era um profeta, porque ele era a boca de Deus aqui na terra. Isto é o ministério profético, e isto é o que Jesus é, rei, sacerdote e profeta. Dentro desta figura, você vai ver que Adão não podia cair. E a Bíblia é claríssima em dizer que Adão não foi enganado. Você quer ver isto? Está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. 13 e 14, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 14
de 1 Timóteo, capítulo 2. E Adão não foi enganado. Quer dizer que Adão nunca caiu, ele era o ministério principal. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que era a mulher? O ministério auxiliar tinha sido dada e colocada na terra para ser adjuntora, era o ministério auxiliar. Você observe na Bíblia que o ministério principal nunca falha, Deus nunca falhou. Adão entrou, porque Adão era um tipo de Cristo, e Adão, quando viu a mulher a quem ele amava caída, ele voluntariamente entrou no pecado para morrer. Ele não quis deixar que Deus extinguisse a mulher, porque ele podia ter vindo e dito assim: bom, você caiu, se vire para lá, Deus vai matar você e vai me dar outra. Mas ele amava aquela mulher. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, Adão fez com Eva. A mesma figura, você já viu isto? Não é de Cristo que sai a igreja, não foi de Adão que saiu a Eva, mas Adão, então, veio àquela situação de maneira voluntária, consciente. A mulher não, a mulher foi enganada. Você vê que Cristo também veio à Terra de maneira voluntária. Quem obrigou Cristo a vir? Ele veio porque ele amava, ele veio para dar sua vida, ele veio para morrer. Ele era aquele que podia dar sua vida e tomá-la de volta. Eu estou feliz porque todo este quadro da Bíblia retrata o seguinte: a queda deu oportunidade para que Deus mostrasse a mim e a você o quanto Ele nos ama. Isto é assim, é a doença que nos faz valorizar a saúde, sabe? Isto é uma coisa assim, você sabe o quão bom é um dia? Passe uma noite para você ver. Então nós temos este quadro da oposição, é o quadro do contraste, você sabe a diferença do preto e do branco, da doença com a saúde, tudo isto você vai encontrar. Que o pecado, a doença, a tristeza, a lágrima, a condição que a sociedade está vivendo, de insegurança, de não ter paz, de não ter família, tudo isto aponta para uma coisa: Deus prometeu levantar a raça humana e trazê-la à condição de um Éden restaurado, de um novo céus e uma nova terra. É isto o livro de Gênesis. O livro de Gênesis mostra a figura de um planeta organizado. Aí você vai ver a história da Bíblia mostrando a queda e a desorganização do planeta e o homem chegando aos seus maiores absurdos. Quais, por exemplo? De um homem casar com outro, de um filho não respeitar o pai, da ganância pelo dinheiro, matando o seu semelhante, matando através de refrigerantes, de alimentos híbridos, da ganância, não é? E da necessidade da produção de alimentos em massa. E então você tem que usar agrotóxicos, você tem que usar fertilizantes químicos, você tem que usar coisas que estão trazendo cada dia doenças novas, e a ciência está aí, e o homem buscando, sabe, erradicar o mal, e estudar, e conhecer, e aprofundar, e cada dia surge uma nova doença e um desafio novo para a ciência. Então você sabe que tudo isto é produto da ganância, mas eu quero voltar aqui, que Deus prometeu organizar tudo novamente. Você já pensou o que é viver num lugar onde não vai haver menino de rua? Para começo de conversa, não vai haver filho desamparado, produto de uma sociedade desajustada, que a mulher disse que conseguiu um avanço, e o avanço que ela conseguiu foi se tornar um depósito de esperma para homem fazer filhos, para ter filhos fora do casamento, para ser filhos bastardos diante de Deus. Olha que evolução grande. E ela simplesmente ter que criá-los, ou os avós, ou alguma coisa assim, e perder o seu nome. Veja só o grande avanço. E daí aquele filho não tem família, não tem princípio, não tem pai, não tem onde se espelhar. Que grande conquista, não é? Mas Deus não. Deus prometeu ter uma civilização onde não vai haver menino de rua, onde não vai haver filho de mãe solteira,
onde não vai haver filhos contra pais, não vai haver adultérios, não vai haver crimes, não vai haver morte. Se você der uma olhada no Éden restaurado, que é chamado no livro de Apocalipse novo céu e nova terra, onde habita a justiça e lá não haverá nem entrará nada que contamine. Que coisa esplêndida! Você já viu isso? As pessoas dizem que querem Deus, que querem ir para o céu, que querem ir para essa nova terra, mas não largaram a mão de Satanás. E Deus já expulsou de Satanás de lá. Então, não entra lá pessoas com esta natureza. Ainda que você tenha que lembrar que Satanás é um ser religioso. Religião, igreja, não quer dizer que é sinônimo de Deus, não. Pode ser capeta puro, viu? Então você tem que notar estas coisas. Você quer discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, você tem que buscar ficar com aquilo que a palavra diz. Por isto eu estou dizendo, você crê que a Bíblia é sagrada? Se você crê que a Bíblia é sagrada, você vive os ensinamentos da Bíblia. Então, na história, voltando ao nosso assunto, nós temos aqui uma série de colocações dentro da Bíblia que o ministério principal não falha. Deus não falhou, Adão foi consciente, ele não foi enganado. Você vai ver o Abraão, que creu na promessa de Deus, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, esperou 25 anos, mas sua mulher arranjou para ele uma concubina. Aí vem um bastardo, um Ismael, para depois sair 12 príncipes para perseguir o filho da promessa, que é Isaque. Depois você vai ver Deus chamando Moisés para tirar Israel do Egito, e você vai ver o ministério auxiliar falhando, que é um Arão, fazendo um bezerro de ouro, fazendo a vontade do povo. Você vai ver o próprio Jesus, que é prometido no livro de Deuteronômio, o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Veja, Jesus é chamado nas Escrituras de o varão perfeito. Ele nunca falhou, ele cumpriu aqui à risca o seu papel, a sua missão. Mas depois, então, ele transferiu isto para os seus discípulos, seus apóstolos. E você, então, sabe que os apóstolos são o ministério auxiliar. E aí, então, sabe-se novamente que a figura da mulher é a representação da igreja. A igreja nasce e aí você vai ver que a igreja, então, ela caminha para a apostasia do jeito que a Eva falhou por ser espertinha. Você vai ver a igreja também falhar em Nicéia por ser espertinha. Quando a Eva falhou, ela trouxe Caim. Quando a igreja falhou, ela trouxe o paganismo. Ela deu à luz ao paganismo que se misturou com o cristianismo e está aí até hoje, da mesma maneira que a semente de Caim chegou a cruzar com a semente de Deus. Você diz, semente de Caim cruzou? Você leia o capítulo 6 do livro de Gênesis, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e eram formosas, entraram a elas e dali lhes nasceram filhos e filhas. E daí para cá não se tem mais semente pura na terra. Por isto Jesus, quando veio, sua primeira doutrina foi: é necessário nascer de novo. Misturado não entra no reino dos céus. Esta é a beleza da Bíblia Sagrada. Então você vê que Jesus deixou a igreja e a igreja fracassou, e aí o ministério auxiliar tem problemas. Você vai ver que o próprio Paulo, mensageiro da primeira era da igreja, sabia tanto o que era o ministério principal, que ele veio e disse assim: ainda que eu, ou um anjo, anuncie outro evangelho, seja anátema. Mas o próprio Paulo ordenou ministros, e o próprio Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, disse: Deus deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Estes 5 ministérios é exatamente aí por onde veio a queda. Se você quer ver,
Leia Atos capítulo 20, capítulo 21, quando Paulo está se despedindo, Atos 20, se despedindo da igreja, porque sabia que ia para Jerusalém e ia morrer, lá em Mileto. O que ele fez? Ele chamou aqueles anciãos e disse: olha, nunca cobicei vosso ouro, nem vossa prata, nunca fui infiel, nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus, mas estou consciente que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no rebanho e não pouparão. O que ele estava dizendo? Está dizendo: eu sei que entre vós mesmo aparecerão alguns que não pouparão o rebanho. Aí você vai ver que a queda vem pelo ministério auxiliar. Mas a beleza da Bíblia é esta. Então, quando nós olhamos a figura da menina, da mulher, sendo um ministério auxiliar, nós temos que recorrer à Bíblia Sagrada, ao livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Deus faz uma promessa e Deus nunca falhou em cumprir sua palavra. Ele disse assim: quando Deus desceu e viu o homem caído e viu a mulher na condição que está, ele chamou Adão, chamou a mulher e chamou a serpente e instaurou ali o primeiro trono de julgamento na terra. Deus poderia ter eliminado da terra o homem, a mulher, mas como você já viu, nós falamos aqui sobre o seu grande amor, ele propõe o plano da redenção, que já estava pré-estabelecido desde antes da fundação do mundo. Mas a mulher, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, e entre a tua semente, quer dizer que a serpente tem uma semente, entre a tua semente e a sua semente, entre a tua, da serpente, sua, da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Qualquer estudante da Bíblia sabe perfeitamente que a semente da mulher é Cristo. Qualquer um sabe que Cristo veio para cumprir esta promessa de Deus. Esta promessa de Deus aqui, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, está falando da encarnação do próprio Deus. É muito interessante. Você já viu a fragilidade da doutrina da Trindade discutida no Concílio de Nicéia por gente erudita, debatida depois em Constantinopla, em 381, estabelecida como dogma da Igreja Católica, que os evangélicos que são filhos do catolicismo e não podem ficar ofendidos, porque a Bíblia diz no capítulo 17 de Apocalipse sobre o mistério da mãe, da mulher, olha a mulher novamente aí, da mulher que está assentada sobre muitas águas, e que esta mulher tinha gerado filhas, e aí passou a ser a mãe, porque até antes dela gerar filha, ela não era mãe, mas quando ela gerou, se tornou mãe. E aí você sabe que o protestantismo é filho do catolicismo, foi o catolicismo que deu à luz o protestantismo, com Lutero. Então não precisam ficar ofendidos quando você vê ali uma placa assim, Batista, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Congregacional, Igreja Quadrangular, você já sabe que ali está dizendo ali, filho do catolicismo, ou então você está dizendo um catolicismo, a herança do catolicismo está ali. Então ali está a doutrina da Trindade. Na doutrina da Trindade, discutida lá em 325, eles queriam que Cristo fosse tão eterno como o Pai. Agora você pare um pouquinho para analisar a cabeça do ser humano. Me diga, por favor, se é filho, ele foi gerado, a Bíblia diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Então isso não pode ser eterno, a Bíblia não tem filho eterno. Filho, tudo que tem um começo tem um fim.
Como é que você pode dizer que o Filho de Deus é eterno? Ora, meu amigo, isto não tem lógica, isso tem um princípio. E o princípio da filiação é para soerguer o homem. Então nós vamos olhar aqui o plano da redenção, que nós vamos tratar disto na sequência sobre o grande amor de Deus dando a nós a oportunidade de voltarmos à eternidade através da semente da mulher, que não é a segunda pessoa da Trindade e que não é um filho eterno, porque não existe filho eterno. Existe o Deus eterno, o Pai eterno, aquele que não tem princípio e nem tem fim, o eterno. E este é o que nós queremos falar, e eu tenho certeza que este quer ajudar e abençoar você para um soerguimento, porque Deus não é satisfeito em ver sua família caída, nem você triste, nem você doente, nem você com problema com filho, nem você com miséria, nem você numa situação desastrosa em que o diabo submeteu a esta sociedade. Mas o tempo já acabou, mas eu vou voltar no próximo programa, no próximo bloco, para nós falarmos um pouco sobre esta semente da mulher. Vamos orar juntos? Porque é bom saber que ele já veio e é bom saber que nós temos no nome dele autoridade e poder e a promessa de usufruirmos de suas bênçãos. Pai, eu estou convidando as pessoas para olhar para a tua palavra, para crer em ti e para serem beneficiários da obra da redenção, porque o Senhor veio, cumpriu a palavra, esmagou a cabeça da serpente, devolveu ao homem a oportunidade de ser saudável, de ser feliz, de ter família e de ter aqui um princípio novo, a vida eterna. Eu oro, eu peço que esta bênção venha sobre os lares, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação e que haja bênção, que haja abundância no lar de cada um. No nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Programa Fé Perfeita.